que se pode dizer de uma pessoa que tem na cabeça várias ideias e neuras? E como todos, tenta equilibrar os pratos, assim, os perrengues do dia a dia. Jesus! Seu coração está pulsante por novas emoções, mas seu estômago se vira a cada novo desafio. Então bora pra lidar com mais um tapa. Não, com o psicotapa. Ha! O tapa da vida. Olá, lindezas e lindezas desse Brasil! Como vocês estão? A energia lá em cima, que hoje também é muito da hora. Bom, eu sou o Titi Menezes, aqui do Psicotapa Oficial, e eu trago convidados incríveis, lindas e maravilhosas para debater tapas da vida. E a vida do adulto é só tapa, né, gente? Tapa gostoso, tapa leve, tapa pesado e por aí vai. E hoje eu tenho duas convidadas incríveis, sensacionais, lindas e cheirosas, porque na câmera não tem como sentir o cheiro ainda, né? Mas se alguém me fala assim que você está cheiroso, eu acho que é um elogio mais da hora do que você está bonito. Eu acho mais legal, fica aí a dica. E a gente vai debater um tapa aqui super legal, incrível, que nos conecta, e pode ser um pouco polêmica, aí você assiste tudo e deixa nos comentários depois. Então bora lá para as apresentações. Temos aqui uma lindeza que já veio aqui, muito incrível. O vídeo dela, eu vou deixar aqui no link, gente, porque o vídeo dela é muito bom. Em tempos aí de saúde mental, vale a pena ver, rever e rever de novo. Então temos aqui uma lindeza que é formada em gastronomia. Ela também é administradora. Ela trabalhou muitos anos em área comercial, até que ela se enfezou aí na vida. Ela quis tocar novos caminhos, porque a gente não é uma planta, uma árvore para ficar enfincado dentro de uma coisa só. Então a gente tem possibilidade de mundo. Então se quer mudar, muda também. Troca a camiseta, bota um boné, troca o chinelo, se vira. Vai fazer alguma coisa diferente. E hoje ela é dona da... Ela é formada também em massoterapia. E hoje ela tem o espaço Mariana Moura, massoterapeuta. Então vocês já sabem quem é a convidada aí, que já veio aqui, vem aí de novo. E temos outra lindeza, que ela é realmente linda. Parabéns, você é linda, convidada. Quem tá no vídeo vai ver logo mais. Essa lindeza, ela é formada em nutrição pelo Centro Universitário de Medicina. Ela possui especialização em saúde da mulher e emagrecimento avançado. Se esquecer alguma coisa, você me fala, convidada, por favor. Ela tem cursos na área de nutrição funcional e comportamental. Ela trabalhou muitos anos aí no ambiente hospitalar, então ela sabe do que ela está falando, dizendo aqui, tem propriedade no assunto. E atualmente ela tem um CNPJ aberto aí desde 2023. Para tratar essas lindezas aí que buscam qualidade de vida e estética, por que não? Acho que uma coisa puxa a outra. Que mais? Ela é ligada em família, amigos, bons vinhos. Posso falar que você é uma pessoa solar? Sim. É uma pessoa solar também, gosta de umas festinhas, ela é casada, ela tem 2 pets lindos, que são o Simba e o Frajola, o chamego dela, assim. E a gente vai debater aqui o tapa, o quê? O tapa da saúde, gente, mas não só o tapa da saúde, é o tapa da saúde da alimentação. Sabe essa coisa aí que você fica muitas horas sem fazer um jejum, fazendo um jejum aí, sei lá, muito louco da constelação do seu zodíaco, ou consome coisas erradas, ou consome muito açúcar, ou... sei lá, qualquer coisa que passa na sua cabeça que você faz por vontade própria. A gente veio debater esses tapas aqui gostosos, literalmente gostosos mesmo. Então temos aqui a lindeza Mariana e a lindeza Camila Marim. Como eu posso chamar você, Camila? Camila. E aqui a Mari, a minha bonequinha. Sejam muito bem-vindas, moças lindas. Obrigada. Incríveis. E que tapa gostoso, hein, esse? Questionável, inclusive. E quero ou não, comer é a melhor coisa do mundo, né? Comente aqui o que você acha, comer é a melhor coisa do mundo. Mas ter equilíbrio também é. Eu acho que a gente precisa se alimentar muito bem. Eu acho que sim. Eu acho que na alimentação, porque essa questão da alimentação, a gente está cuidando do bem mais precioso que a gente tem, que é o nosso corpo. Se a gente se visse dessa forma, se a gente se olhasse com esse carinho e falasse, a minha alimentação vai alimentar o meu corpo, o que eu como vai me transformar ou numa pessoa doente ou numa pessoa sadia. Se a gente tivesse mais essa noção, eu acho que a gente não faria tanta besteira. Mari, pegando então esse gancho, você hoje é massoterapeuta, é formada em gastronomia e é vegetariana, do qual eu já participei de churrascos incríveis. Eu não sou vegetariano, respeito quem é vegetariano. Vegano, deixa aí, eu vou guardar pra mim, tá?
Eu sou um carnívoro nato, mas eu já fui na sua casa em churrascos, do qual eu me alimentei ali com um churrasco vegano e foi ótimo. Você realmente debateu, tapar comigo e foi por terra. E aí, o que você pensa sobre isso? Eu me encontrei, né, na questão do vegetarianismo, não sou vegana. Também tenho uma questão que, para mim, o veganismo não me adaptei a essa questão. Então, o vegetarianismo, para mim, tá ok. E, assim, eu sinto que está crescendo bastante essa questão do tema do vegetarianismo, né? Porém, ainda tem muito preconceito com a gente, sabe? Temos. Principalmente dos carnívoros. Eu não. E assim, eu acho que dá para viver juntos. Eu consigo me adaptar muito bem às situações, você mesmo sabe. Eu consigo sair. Hoje, a gente tem muito mais liberdade, né? De se adaptar mesmo, de escolher coisas em ambientes. Por exemplo, tem churrascaria, eu consigo me virar, né? Então, eu acho que... isso é escolha pessoal. Isso é meu, né? Eu não fico querendo que ninguém siga. E por isso que eu me dou muito bem com os carnívoros. Tá tudo bem. Eles lá, eu aqui, a gente divide a comida. Muito bem. E você, Camila, como você foi parar no curso de nutrição nessa área tão incrível, hoje tão vasta, tão debatida, tão procurada, aclamada? Com mais fake news, né? Não tem Com muita fake news. Com maior fake news como a nutrição. Até a nutrição, o assunto cresceu muito e as pessoas, elas se sentem, é muito importante elas compartilharem a própria experiência, mas a própria experiência da Mari eu não posso aplicar em mim e achar que tá tudo certo, né? Indivíduos diferentes, genéticas diferentes, células diferentes. Mas eu parei na nutrição para me transformar. Eu fazia na farmácia, chegou no 3º ano de farmácia, eu falei, não é o que eu quero. E aí eu entrei na nutrição. Você resetou? E assim, parabéns. Você quer cortar matéria? Não quero. Quero viver nutrição de corpo, alma e coração. E entrei na nutrição 4 anos. E comecei com aquela ideia clichê de todo mundo, de, nutrição é uma dieta e é isso. E eu vou resolver a minha vida, o meu corpo, minha aceitação. E aí você entra na nutrição e você vê que é muito mais que isso. Aí realmente eu me apaixonei pela nutrição, porque eu entrei com interesse. Qual foi o interesse? Trabalhar a mim mesmo, a minha alimentação e trabalhar o meu corpo, né? Que na época eu acreditava que estava muito fora dos padrões, não era o corpo que eu queria. Então eu entrei na nutrição com essa distorção quanto ao curso. E aí você começa a fazer, você fala, é muito além, né? Tem genética, tem a fisiopatologia da coisa, tem uma série de condutas, tem a parte comportamental. Como você começou falando no podcast, a Mari também, a gente não come só para nutrir célula. Então, a gente come porque alguém fez pra gente, porque é uma forma de comemoração, é uma forma social também. A gente não sai só pra conversar. Tem que ter uma comida. Sempre tem uma comidinha aí no meio. Um café, um bolo, uma pizza, sempre tem, né? E era historicamente também algo social e antropológico no sentido de grandes decisões políticas eram feitas em volta de comida e fartura. Comida também já teve a simbologia de fartura, riqueza. Então, a comida, a lógica da alimentação, ela é muito ampla. E aí, na nutrição, nesses 4 anos, eu me aprofundei bastante nisso, mas ainda muito no quadrado da nutrição. Saí da nutrição, passei numa residência multiprofissional. 2 anos convivendo com outros profissionais e vendo o que eles traziam para mim a respeito das doenças. E aí eu posso dizer que eu realmente me formei. Porque eu comecei a pensar no indivíduo como algo integral, não só como nutrientes. Olha, Thiago, você precisa comer tantas gramas de carboidrato, tantas de proteína, tanta... Não, pera, né? Vamos avaliar suas queixas. Então, a residência me trouxe esse feeling. Depois vieram as especializações. E aí eu percebi que eu estava equivocada com a nutrição, que a nutrição era muito mais do que isso. E eu gosto muito, ouvi essa frase uma vez e eu repito com muita segurança em dizer que a nutrição, ela não trata tudo, mas sem nutrição você não trata nada. Nossa, tá paraço, hein? Gosta sim. E você falou uma coisa muito legal, vocês falam coisas muito legais, que é sobre o comportamento. Eu vejo que tudo tá ligado ao nosso comportamento, nosso estilo de vida. Claro que a gente tem grandes ambições aí como seres humanos, todo mundo quer que seja um shape, seja uma vida melhor. Sim. Mas não é só o que você ingere, né? Como você ingere e por que você ingere. E entendi do seu perfil que essa questão comportamental é extremamente forte, tanto para nutrição
quanto você, Mari, com relação à massoterapia, né? Tudo que você faz, as massagens deliciosas naquele estúdio perfeito, que começa no seu comportamental. Digam mais, meninas lindas, dessa questão comportamental pra gente aí, curiosos. A questão do comportamento tá muito ligada permeia muito a nossa vida, né? Se a gente quer ter qualidade de vida, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Nossos comportamentos precisam mudar pra gente ter. E são pequenos passos que a gente dá, assim, coisas muito pequenas que a gente faz no nosso dia a dia, que lá na frente se tornam muito grandes. Na questão da alimentação também. Não adianta a gente querer dar saltos, né, na alimentação. Eu, quando virei vegetariana, eu dei um salto. Eu literalmente tirei tudo, né? Eu falo que eu virei vegetariana por egoísmo. Procurou uma nutricionista, Mari? Não, de jeito nenhum. Ah, tá bom. Na época, não. Ah, só pra frisar aqui. Na época, não. Agora, eu falo que... Eu li um livro a respeito do vegetarianismo. Do vegetarianismo, não. Eu tinha perdido uma cachorrinha. E aí eu queria saber essa questão de energia, de como funciona. Eu sou muito ligada a essa parte espiritual. Conheço. E eu fui atrás dessas informações e li muitos livros a respeito disso. E um deles falava sobre o abate dos bichinhos, né? E que eles sentem medo e que eles, né? E que essa energia fica na carne. E aí eu li aquilo e falei... Acabando com o meu dia. Não tô afim de ter essa energia pra mim. Por isso que eu falo que eu sou uma vegetariana egoísta. Eu só penso em mim, na realidade. Hoje eu penso nos bichinhos e tudo mais, mas... E naquela época eu decidi que não ia mais comer carne. Eu já não gostava muito, né? Já tinha um pouco dessa tendência. O mais interessante é que eu liguei pra minha mãe e falei assim... Mãe, ó, li um livro aqui que fala disso e eu não vou comer mais carne. Ela, eu também não. De lá pra cá, influenciando pessoas. se passaram 10 anos e aí, né, estou nessa vida, não como carne, não como peixe, não como frango. Só que você mesmo acabou de falar, e a Ká tá aqui pra, né, corroborar com isso. Quando a gente vira vegetariano, a gente precisa começar a saber fazer escolhas certas, né? Porque a tendência do vegetarianismo é você ir para o carboidrato. Porque é mais fácil, porque é mais gostosinho, é mais palatável, é tudo isso. Mas você tem que ter a noção de que você precisa de fontes de proteína. E as fontes de proteína para o vegetariano são outras, né? Estão muito ligadas à parte de grãos, à parte de sementes. Então, a gente precisa ter essa noção. Então, não é só virar vegetariano e falar que tá tudo certo, não. Agora eu vou jogar a bola para Camila. Camila, você tem recebido muitas pessoas que começaram como Mariana a ser vegetariana, assim. Hoje acordei vegetariano. Foi pronto, assim. E depois, sei lá, de 6 meses, tipo, oi, nutricionista, tudo bem? Não, tô legal. Sim, tem recebido gente assim? O vegetarianismo, ele é uma prática alimentar que visa não consumir nada de origem animal e muitas ramificações do vegetarianismo, nada também que o animal produza. Então, a gente tem o ovo-vegetarianismo, que ele não come as carnes, mas consome ainda o ovo. Tem o lacto-ovo-vegetarianismo, consome derivados de leite e ovos e mantém sem a restrição de carnes. Nós temos o vegetarianismo restrito, que ele não consome nem o que é produzido e nem nenhum tipo de carne animal. E nós temos o vegano, que é uma linha de raciocínio, é uma filosofia de vida, onde também onde eu tenho sacrifício animal para a produção de um tecido, para uma produção de um medicamento, eu também vou ter os meus questionamentos. Então, vegano é uma filosofia de vida que vai muito além da alimentação em si, onde eu puxo uma vertente e é uma causa, enfim, é algo muito maior, né? Mas que nem a Mari, ela entrou no vegetarianismo por conta dessa leitura, né? E acabou restringindo, pelo que eu entendi, só as proteínas animais e continua consumindo leites e derivados e o ovo. Eu não sei viver sem queijo, gente. Eu sou uma ratinha, então o ovo também entra na jogada, mas o meu queijinho eu não consigo tirar, não. Então, Maris, você cortou ovos? Não, eu você come. Ela é uma ovo-lacto-vegetariana. Nossa, gente, é muito complexo. Olha que nome horroroso que desce pra mim. Tem muitos nomes, né? E hoje nós temos várias práticas alimentares, né? A plant-based, que é uma alimentação baseada em plantas. Nós temos a alimentação das áreas azuis, que são lugares que percebe-se que a longevidade é maior. Nós temos a mediterrânea, DASH. Então, assim, hoje
é muito amplo a quantidade. Tem tanto a exclusão 100% de produtos de origem animal, até dos seus subprodutos, mas também de reduzir. A sociedade vegetariana brasileira, ela tem uma questão muito bacana, assim, um movimento muito bacana, que é a Segunda Sem Carne, onde ela propõe um dia na semana, que calculam-se uma redução, assim, de consumo de água nos batedouros e uma melhora de poluentes já absurda, e é um dia da tua semana. Então, já é para chamar o pessoal para uma outra fonte alimentar. Agora, o que a Mari falou é muito importante. Do mesmo jeito que o onívoro tem que ter cuidado com o balanceamento da sua dieta, o vegetariano também, o vegano também. Então, isso não foge à lei. Então, todo mundo vai ter que se preocupar com a quantidade de vegetais que consome, de leguminosas, carboidrato, então não aumenta a tua necessidade de carboidrato porque você virou vegetariana. Nossa, você tá aqui estapeando, você tá botando fogo no parquinho. Ó. Então, assim, como qualquer um, independente da sua prática alimentar, a consciência alimentar ela é muito importante. A Mari estava aqui falando e me veio algo muito forte na cabeça. As pessoas acreditam que elas vão entrar no consultório nutricional, eu vou virar uma chave nelas e elas vão sair de lá lifestyle. Com estilo de vida completamente saudável. E não é assim. Eu gosto muito de trabalhar com o processo de construção. Não é assim, Camila. Eu tô triste. Não, gente, tô triste. Não esquece. É assim. E quem vai com esse pensamento se frustra numa consulta Olha, nutricional. eu frustrado aqui, ó. Um dia eu tive uma paciente que virou pra mim e falou assim, cara, você só me passou comida. Eu falei, o que você estava esperando de uma consulta nutricional? Assim, suplementação, eu entendo que é um quadro pendurado na parede. Primeiro, eu vejo como você tá, o que você dá conta pela sua alimentação. A dinâmica de vida, ela é muito pessoal, Então, brincam bastante que todo mundo tem as 24 horas. Eu discordo um pouco, tá? Gosta assim. Não, eu discordo. Tapas. Porque... Sente o sarrafo, Camila. Uma pessoa que leva 2 horas para ir para o trabalho e mais 2 horas para voltar para casa, ela tem a mesma hora que alguém que trabalha dentro de casa? Não estou dizendo que são vidas mais fáceis ou mais difíceis, mas são realidades diferentes. E eu, como nutricionista, eu preciso entender essa realidade. Não adianta eu falar para o cara tarde, parar uma reunião e preparar uma crepioca. Pô, é totalmente fora da ambiência dele, Então, a gente vai viabilizar. Eu trabalho com fazer o planejamento nutricional com o paciente na sala, no consultório. Porque assim, eu falo que a gente vai negociar, Então, ele chora uma coisa, eu tento negociar para outra, mas tem que ser algo que ele consiga aplicar, o paciente. Então, independente se é vegetariano, vegano, onívoro, se quer fazer uma dieta do Mediterrâneo, se quer tentar um jejum intermitente, o equilíbrio nutricional dos macronutrientes, ele não vai fugir. É base. Pegando redes sociais, que é um caminho muito legal, mas muito peligroso. Essas coisas de dieta que você deu o depoimento nos bastidores para mim, dizendo que a Nutri veio dessa questão. Sim. Como que você enxerga hoje essa questão dessas dietas loucas, da lua do avesso, do cordão azul, do centurião amarelo? Tem uma galera realmente perturbada com isso? E assim, a gente vê o quanto isso coloca em risco, que é uma negligência, na saúde. Quando eu me formei, eu fiz um juramento em prol à saúde do próximo, E aí você vê na internet muita negligência, Eu falo que alguém que afirma, Tiago, na área da saúde, algo exato, eu desconfio dessa pessoa. Porque nós 3 aqui, nós vamos ter 3 metabolismos diferentes, 3 rotinas diferentes, 3 genéticas diferentes, 3 necessidades diferentes. Você pode me trazer uma queixa e a Mari outra completamente diferente, Pode ser que a Mari, sendo vegetariana, não tenha deficiência de B12 e você, onívoro, tenha, porque a tua necessidade é diferente, Então, assim, fica um pouco terra de ninguém. E as pessoas que perderam muito peso, eu acho muito interessante elas compartilharem. É uma luta, é uma batalha, e eu acho válido a pessoa compartilhar. O que não dá é para eu olhar isso e querer replicar em mim. Deu certo com ela, vai dar para mim também. Porque, como nossa mãe sempre nos disse, nós não somos todo mundo. E quando a gente... a minha mãe me deu esses tapas a vida toda. Parabéns, mãe, um beijo, viu? Minha deliciosa. Quando eu vejo essas questões de nutrição, eu sendo leigo do assunto, entendo que as pessoas talvez recorrem a você inicialmente por uma questão estética, nem sempre a saúde, ou tem combinado aí já estética e saúde. Olha, muitas vezes, quando eu mando um questionário pré-consulta para entender quem que eu vou receber no meu consultório, normalmente vem lá o objetivo, saúde. Muito bem. E aí, quando senta e a gente começa a conversar um pouquinho,
você percebe que tem muitas dores estéticas, né? Tava até conversando aqui nos bastidores também com a Mari. De não conseguir colocar um sapato, de não conseguir sentar no chão para brincar com o filho, de entrar numa loja de departamento de roupa e chorar dentro de um provador. E isso é uma dor real, né? Que assim, até onde também seria estético, né? Porque afeta a nossa saúde mental. Então, Totalmente. eu também considero o estético válido ali como saúde mental, que hoje para mim é importantíssimo meu paciente aderir minha dieta. Um paciente que está infeliz, que está triste, dificilmente ele tem força para seguir minha dieta. Eu já ouvi muito assim, a pessoa ela não engorda, ela não emagrece porque ela não quer. É tudo uma questão de força, foco e fé. Cara, não é. Dá esse tapa, tarrafa esse tapa. Não é uma questão de força, foco e fé. Vai muito além. A gente está falando de metabolismo, a gente está falando de questões emocionais, a gente está falando de relacionamentos com a comida, né? Eu tive uma paciente que depois de muito tempo, e claro, né, em tratamento conjunto com psicóloga, ela falou pra mim, eu entendi por que pra mim é difícil fazer dieta. Eu passei fome a minha infância inteira. Como que eu como pouco agora? Eu entendo que eu tô em escassez. Caramba, gente. Que eu tô repetindo algo. Então, assim, aí você vê algumas coisas na internet que você fica um pouco chocada porque você fala, não tem nenhuma empatia que é uma realidade, que as pessoas não é só querer que elas emagrecem. É que a pessoa vê o frame e julga, né? E assim, não sabe a realidade, não sabe a rotina. E a gente tem transtornos envolvidos também de impulsividade, de compulsão, de transtorno de imagem. Então, assim, é muito complicado a gente julgar sem saber. Nossa. E assim, eu acho que tanto eu quanto a Ká, ela foi pra nutrição, né, por causa disso, de não estar bem com o corpo. E na minha adolescência, eu também tive problemas de ser mais gordinha. E eu falei pra ela, minha vida inteira é na dieta, né, tentando se equilibrar nisso. E o que ela falou tem muito a ver mesmo. É na dor que você vai tomar a decisão de falar assim, até aqui eu fui, daqui pra frente eu tenho que mudar. Porque senão vai começar a me fazer mal, eu vou ficar cada vez pior. E aí aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado também nessa questão do bem-estar. Porque a questão da alimentação é só uma parte do seu bem-estar. É uma pecinha do quebra-cabeça. A gente tem que pensar que a saúde envolve exercício físico, a saúde envolve a saúde mental, a gente se priorizar, a gente se amar, se olhar com carinho. Então, eu acho que é muito pratinho pra gente rodar. Mas são possíveis. Muitos taparaços, assim, pra quebrar. Eu acho que o autoconhecimento é o começo de tudo, né? Eu sempre bato na tecla do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, a gente precisa entender por que eu não consigo parar de comer, por que a minha compulsão é muito maior, da onde vem isso? Que ela trouxe alguns motivos, né? Mas a gente se conhecendo, a gente começa a pegar esses ganchos e falar, eu tô com muita raiva, então eu como quando eu tô com raiva, eu como quando eu tô cansada. Eu fui descobrindo isso com o tempo, né? Conforme a gente vai se descobrindo um pouco mais, dietas e um monte de orientações, a gente se conhecer nesse sentido, que eu acho que auxilia bastante. Eu falo muito, Mari, no consultório sobre pesar a comida. E aí tem muitas pessoas que torcem, né, o nariz, alguns profissionais também. É um aprisionamento. Pera, como que na escola sabem que você está aprendendo, retendo conteúdo? Prova, né? Prova. Nossa, que aprisionamento. A gente não precisa? Eu odeio prova. Odeio prova. Não, ninguém gosta, ninguém vai feliz fazer uma prova, né? Aquele negócio, é necessário. A pesagem, ela te traz consciência visual. Você não vai pesar comida pro resto da sua vida. Mas, inicialmente, você precisa ter noção de harmonia mesmo do que você precisa. Né? E que vai ser diferente do que a Mari precisa, do que eu preciso. Então, como que eu vou entender isso visualmente? E, cara, a partir do momento que você aprende como é um prato que te satisfaz tanto em relação à fome física quanto a nutrientes, você leva isso para a vida. Você pode estar num resort, você pode estar na casa de um parente, você pode estar no self-service, você tem aquela visão. Isso é construção de um raciocínio saudável. Não é fazer uma dieta maluca, perdeu tanto X de peso, e aí você fala, eu vou voltar para minha vida normal. O peso vai voltar contigo. Entende? Então, assim, a gente precisa aprender o que nos faz bem, buscando autoconhecimento. Então, eu percebo que na primeira consulta com o paciente, ele me traz coisas muito cruas. Depois, ao passar das consultas, o que eu vou percebendo? Eu entendi que eu não posso ter tal coisa em casa, eu não tenho maturidade ainda para esse alimento, eu acabo exagerando. Eu entendi que isso me faz melhor do que aquilo. Quando eu faço esse café da tarde, eu sinto mais
Sim, me sinto muito melhor, muito mais plena, satisfeita do que quando é aquilo. Então, a gente vai aprimorando esse conhecimento todo. Por isso que não é uma dieta, não é uma estratégia, não é uma consulta. Nossa, meu Deus. É realmente um acompanhamento. Não, e é o comportamental, de fato, né? Não tem como tirar. Sabe de uma coisa tem. que eu percebi essa semana? Com cedilha. Eu tô muito nessa pegada de desintoxicar, né? Então, tava falando pra cá, tô montando um protocolo dessa questão de desintoxicar o corpo mesmo. Vem novidades por aí. Vem aí. E o que eu percebi, tá? Quando eu mudei um pouco minha alimentação nessa questão de tirar os alimentos que são mais inflamatórios. E eu percebi que eu falo muito para as minhas clientes, né? Para as minhas pacientes. Tem que beber água, tem que beber água, tem que beber água. Mas nem todo mundo tem essa sensação do beber água. Às vezes é muito difícil a pessoa beber água. O que eu percebi no meu corpo com essas mudanças? Conforme você vai equilibrando o seu corpo, a sede vem automaticamente. É uma coisa assim... O corpo começa a funcionar direito e você fala, nossa, agora eu estou sentindo sede. E é a mesma coisa para fome. Quando você começa a regularizar o teu corpo, eu não tenho tanta fome como eu tinha antes. Então, quando a gente consegue esse equilíbrio, as coisas começam a ficar um pouco mais naturais. Só que a gente tem que romper essa barreira, né? Que é o mais difícil, romper essa barreira de você, por exemplo, doce. Me gusta Quando muito. você tira o doce, você sente as coisas mais doces depois que você começa. Cá pode estar aqui, pode estar me corrigindo, mas eu sinto isso em mim, sabe? Quando eu diminuo a quantidade de doces na minha dieta, eu sinto que a necessidade do doce é menor, meu corpo pede menos, e quando eu como um doce, parece que eu tô comendo um negócio assim extremamente doce. Então é quando a gente começa a atingir o equilíbrio e é muito mais natural. Né? Sim. No começo é difícil mesmo. Sim. Pra todo mundo, cara. É adaptação de paladar. É. E quanto tempo a gente tá fazendo as mesmas coisas? Tapa, hein? Esse é o Psicotapa, se inscreva no canal. Eu tô aqui muito pensando na questão comportamental que me pegou muito, e pega ainda. Aí eu tô tentando fazer o casamento aqui da nutrição e da gastro. Porque a gente vive num país que é extremamente abundante em uma alimentação diversa, temperos diversos, acho que tem para todos os paladares. Só que também a gente tem, quando a gente pega dados Brasil e mundo, né? A gente tem uma deficiência nutricional aí Brasil afora, a gente não tem acesso à comida e por aí vai. A gente sabe das bolhas também que tem Brasil afora. E eu tô aqui tentando bater conta, tipo, como que a gente consegue ter uma qualidade de vida legal, pensando em alimentação, sem gastar uma fortuna. Por exemplo, sei lá, o acesso aos legumes, às verduras, porque a gente também desperdiça muita coisa. E a gente, como nível Brasil, o que a gente consegue casar de informação nutricional com uma boa alimentação de uma gastro? Sazonalidade. Boa! Então, assim, os alimentos da safra, da época, eles têm um custo muito melhor. Aonde é o acesso a esses alimentos? Então, um preço de um hortifruti, por exemplo, é diferente de um preço de feira. Uhum. Então, aonde estamos buscando esses alimentos? E nós temos também a questão... É claro que a alimentação hoje, ela é cara. Sim. Se a gente for no mercado, às vezes você olha a quantidade de sacola que você fala, não justifica, tem ouro aqui. Mas, se você for pedir um iFood, quanto você paga por aquela única, exclusiva refeição? Muita grana. Talvez você gaste R$20 a mais no mercado para fazer a mesma refeição. Porém, ela dura para mais de um dia, mais de uma pessoa come. Então, a gente também tem aquela questão de nos aliviar e encontrar argumentos. Está caro comer bem, mas eu não acho caro um combo do Mac R$50, onde eu não tenho nutriente e vou gastar com polivitamínico. Meu Deus! Então, assim, a gente precisa também, assim, é claro que é caro, não vamos dizer que não, mas nós também temos a crença enraizada e embutida de que comer bem é caro. A gente já vai com isso. E a gente, como brasileiro, nós somos preguiçosos para ir para a cozinha, preparar o nosso alimento? Tem pessoas que sim, têm preguiça, que não têm familiaridade com cozinha, tem barra de tempo mesmo. Eu, como mãe de 2 meninos pequenos, eu tenho a questão deles. Então, às vezes, eu levo 3 horas para concluir um arroz, porque eu desliguei ele 3 vezes, porque precisei apartar uma briga, uma discussão, um choro. Quantos anos as crianças? Os meus amores têm 4 aninhos e 2 aninhos. Ah, que da hora. E 2 meninos, então é uma loucura, é Hot Wheels voando. Então, eu entendo também as barreiras de dinâmica familiar, tá? Então, assim,
Hoje a gente tem muita coisa envolvida, mas nós somos beneficiados no Brasil pela abundância e pelo acesso que nós temos, né? Então, assim, eu acho que dá pra gente encontrar um meio do caminho, sabe? Eu não preciso comprar o item mais caro. Eu sempre falo que o básico funciona. O nosso trivial aqui brasileiro, o arroz, feijão, a salada, a proteína vegetal ou animal, dependendo da prática alimentar de cada um. Mas a gente consegue entrar num meio do caminho, né? Eu não preciso comprar o item mais caro. Eu não preciso comprar R$18 uma lata de atum. Boa, eu acho que isso é uma super dica. Tá, eu posso pegar de uma outra forma, eu posso comprar ali o filé mignon suíno, para quem gosta, que, pô, o custo-benefício é muito melhor e a quantidade de gordura é pequeno. Ou uma ervilha, um grão de bico, as oleaginosas, a semente de abóbora, que eu gosto muito dela para o vegetariano. E eu posso adaptar esse público. Então, assim, eu acho que é adaptável. A tua resposta seria... É adaptável, a gente não precisa o mais caro e nem entrar no estereótipo de que a alimentação saudável é cara. Eu até complementaria a resposta dela. Rapidinho, eu tô amando esses tapas aqui, tá super divertido. Você acha que tá muitos? Não, acho que tá ótimo. Tá estapeando o geral, tá ótimo, mas segue lá, meninas. Complementando a resposta dela, eu imagino que se a gente se planejar um pouquinho, a gente consegue esse equilíbrio, né? Ou a gente preparar algumas coisas antes, nessa correria muito louca que a gente vive, deixar as coisas um pouco mais adiantadas, preparadas, a salada já lavada. Eu acho que isso ajuda bastante numa alimentação que a gente começa a desembrulhar menos e descascar um pouco mais. Nesse sentido, eu imagino que o brasileiro é um pouco mais preguiçoso, sabe? Eu acho que a comodidade se tornou uma coisa assim muito fácil. Só que esse alimento, mesmo do a gente não... Quando a gente pede um iFood, a comida não é normalmente muito saudável, né? A gente quer uma coisinha mais assim, né? E tem mesmo saudável, para ganhar o paladar do público, eles colocam... Sal, precisa de, né? Mais tempero, mais sal, mais gordura. Mesmo um prato que seria teoricamente saudável. Mas essa questão da organização, Mari, ela é fundamental. Se eu não me organizar para guardar dinheiro, você guarda? Não. Não. Às vezes até falta. Não sobra. Então, se eu não me organizar... É muito fácil faltar, inclusive. Muito fácil. Muito fácil. Então, assim, já foi. Que o pobre não tem um dia de paz, né? Você junta um dinheiro e acontece uma coisa. Estoura o pneu. Aí você fala, legal. Isso, exatamente. Assim, um tapa que acabou o dinheiro. Mas, assim, a organização, ela até evita desperdício. Eu tenho paciente... A gente não tem aquela brincadeira na internet que levou a fruta para passear? Uhum. Normalmente, essa fruta, se tiver um dia de calor, você perdeu a fruta. Se for uma fruta sensível, uma banana, uma pera, ela volta deplorável, a judiação, vai pro lixo. Então, assim, se a gente se organizar, você até evita desperdício e faz render mais esse dinheiro gasto com esse alimento. Então, a organização é fundamental. Já higienizar salada, já deixar ali fácil as frutas que são de cortes, marmita. Eu tenho muito paciente que se vira muito bem já deixando, cozinhando um dia na semana e já deixando as marmitas. Cara, não quero fazer... Compra a marmita, já deixa lá congelada. Então, assim, é o que eu falo. A gente precisa sentar, entender tua rotina e desenhar o que é a melhor estratégia para você. Achar que não tenho tempo, que tempo é esse? Porque tem uma ampulheta dentro da gente que a gente não sabe. Quando a gente tem muitos problemas na nossa vida, a gente vai indo por prioridades, vai tocando, né? E se você tiver um problema de saúde? Cara, você não faz nada. Ah, nossa, que tapa gostoso. Quando eu trabalhava no hospital, era assim, Camila, eu tinha uma reunião hoje muito importante, tô aqui. Porque tua saúde é assim. Se ela brecar, você não faz nada. Quando você perde ela... Não tem reunião, não tem compromisso, não tem nada. Então, a gente negligencia bastante, né? A gente paga pra ver. E depois eu mudo, deixa passar o carnaval, deixa passar a Páscoa. E são escolhas também, né? Tem muita gente que fala assim pra mim. Comportamento real, né? Essa é a palavra. Mas eu não gosto de comida congelada. Mas aí você coloca na balança, você quer tua saúde e uma hora ela pode te brecar, e aí você vai ter que obrigatoriamente comer alguma coisa nesse sentido, né? Ou você escolhe a tua saúde e segue tranquilo, né? E temos alguns cuidados especiais na hora de escolher a nossa alimentação, por exemplo, no caso da Mari, ela sendo vegetariana, ou mesmo do consumo exacerbado de ultraprocessados. Sim. Como escolher corretamente? Hoje, a gente sabe que desde a Segunda Guerra Mundial, os industrializados ganharam muita força. Por quê? Durabilidade.
né? Uma bolacha dura 1 ano, dependendo da bolacha, 9 meses. Um leite de Leite, caixinha 6 dura meses. 10 dias. Então, agora uma fruta, que nem a gente conversou, dependendo do calor no trajeto do trabalho, você já perdeu a fruta. Então, ok, faz parte hoje, não vamos dizer que não. Acho lindo quem tem essa oportunidade de comer tudo só que a terra dá, mas a gente sabe que não é a realidade de muitos, na verdade 90%. Então, ok, os industrializados fazerem partes. Só que na gama de industrializados, a gente tem os que são muito ruins e os que são meio do caminho. Salsicha. Você não tá. Muito ruim. Fundo, né? Ele foi no pior. Você tá querendo pegar Ele foi no pior. salsicha, linguiça. É ruim mesmo. Eu falo né? nuggets, que era do meu sobrinho nuggets. Com mostarda, então, não dá, né? Dependendo da mostarda, se for a Dijon, sem adição de Ó, açúcar, tá só vendo? vinagre, aí dá pra gente adaptar. Tá vendo? Mas, assim, os alimentos ultraprocessados ou os embutidos, a gente sabe que esse consumo, que não é pontual, que muitas vezes faz parte da dinâmica familiar, ele agrava a saúde. E tem uma coisa muito importante que eu vejo muito no consultório, na fala de alguns. Cara, eu não como salsicha todo dia, 1 vez por mês. Mas aí tem 1 vez por mês a salsicha, tem 2 vezes na semana o refrigerante, tem 4 vezes na semana uma bolacha, Recheada. snack, recheada, wafer. E aí tem também 3 vezes no mês um McDonald's. Então, eu não como salsicha, mãe. E um sorvete azul. Que pinta a língua. Então, assim, é a questão dessa associação de hábitos. Tanto que eu criei para o meu time, para os meus pacientes, a regra dos tickets. Quais são as regras dos tickets que eu já gostei? Eu tive que colocar de uma forma palpável esses furos, essa vida normal. Porque eu juro que eu gostaria que meus pacientes saíssem do meu consultório, entrassem na bolha e eu devolvesse quando tivesse atendido o objetivo. Nossa, eu ficaria extremamente feliz. Só que Nossa. precisa depois também, né? Não tem jeito, é pra vida toda. Aí você corre lá e volta pra cá, né? Vai ter que aprender a comer. Vai lá Como da que a gente casa. faz esse meio do caminho? Toda segunda-feira eu combino com eles que eles vão receber 3 tickets, que são 3 oportunidades de incluir algo diferente à sua dieta, ao que eu não prescrevi ali. E aí eles vão escolher. Um pedaço de pizza, um ticket, igual cantina de escola, é 1 para 1. Um cachorro-quente, um ticket. Um hambúrguer, um ticket. Uma taça de vinho, um ticket. E ele vai fazer Tô escolhas. amando a dinâmica, é assustador. Pra ver, assim, se realmente o que ele quer compensa. Eu falo que o crime tem que compensar pra gastar o ticket. Muito bem, tá da hora. E Jogo. aquela balinha no meio da tarde que pôs em cima da mesa numa reunião. Custa um ticket. Cara, custa um ticket? Vale a pena? Seria uma torta também Sabe de o que morango. minha mãe uma fala? taça de sorvete. Minha mãe fala muito assim, se é pra comer uma bolacha só, eu nem começo. Porque Não pra compensa. sujar o dente com uma bolacha só, ela fala, Então, assim, É tipo bis. isso foi uma forma que eu encontrei de trazer liberdade, flexibilidade de escolha, viver um mundo normal, sem viver com marmita embaixo do braço, mas ponderar para a saúde. que é a vida real, né? Exatamente. E o 3 não é místico. O 3, ele chegou no 3 depois de 10 anos de muito estudo meu na nutrição, onde eu entendi que 3 era algo dos 80-20. 80% do tempo fazendo o que precisava ser feito e 20%, cara, normal. Comendo algo que é afetivo, vivendo uma festa, curtindo um momento. Mais do que isso, Tá. Compromete meu resultado? sim. Se for emagrecimento, sim. Cara, esse tapa, Né? hein? Se for Esse para tapa gerenciar gostoso. colesterol, triglicérides, regular ali a glicemia, pô, vai fazer diferença? Vai. E flexibiliza os 3? Flexibiliza. Tem paciente que eu libero um pouquinho mais, tem paciente que eu libero um pouquinho menos. 3,75. Entendeu? 3 tickets e meio. Mas assim, varia muito também do que eles me trazem em relação ao estado atual de saúde. Também não seria negligente E do ponto próprio disso. comprometimento com Comprometimento, com certeza. Então, assim, foi uma forma que eu encontrei. Assim como eu encontrei outra forma para água. Você falou da água e eu fiquei aqui pensando que o meu time vai saber o que eu tô falando agora. Que é a regra do pedágio, já ouviu falar? Não. Tem nada de graça. Tudo você paga. Ah, totalmente. De uma Não forma ou existe, de outra. não existe almoço gratuito. Não existe. Cara, fez xixi, paga. Toma água. Maravilhoso. E aí a gente cria um ciclo vicioso do bem. Fez xixi, tomo água, fiz xixi, tomo água. Por quê? Eu evito aquela sobrecarga de, putz, 1h da tarde não tomei água nenhuma. Vai, vira meio litro, sobrecarrega a bexiga, xixi. Achando que tá fazendo tudo certo. Tudo né? certo. E mandou tudo embora de uma vez. Tudo embora de uma vez. Fico o dia inteiro ali tomando água, não saio do banheiro. Então, como que eu entendi que seria um meio do caminho legal? Regra do pedágio.
Fez xixi, toma água, fez xixi. Por quê? Eu acabei de fazer, meu corpo vai trabalhar aquilo que eu tô colocando de Tomem nota, crianças, ó. A gente precisa antecipar as necessidades do nosso organismo. Senão a gente entra em carência, em sofrimento. A gente modifica a nossa produtividade. Dor de cabeça é um sinal clássico de desidratação. Às vezes a gente acha que é qualquer outra coisa. Teve uma paciente que a gente brincou. Falei, você estava pensando que era encosto, né? Era falta de B12. Então, assim, a gente precisa... Maravilhoso isso. Desse morteador. Eu tô achando o máximo, eu tô achando o máximo. A nutrição é incrível, eu sinto dizer pra você. Não, a nutrição é incrível. Realmente eu tô assim, sendo estapeado, tá ótimo. Além da dor de cabeça, quais outros sinais vitais aí que o corpo dá pra gente? Ó, se liga, hein, camarada, tá na hora de tomar meio litro d'água. Bom, na água a gente tem questão de cansaço, boca seca, dor de cabeça. Tem pessoas que chegam à visão turva, tonturas, porque o corpo vai ter mais dificuldade em manter a temperatura corporal adequada. O xixi, a gente começa a perceber que está bem escuro, fica mais concentrado, né, no que é ruim. Nós temos prejuízo de função intestinal. Tem pessoas que não conseguem evacuar regularmente porque não se hidratam bem. E é um tabu, né? Você quer ver um paciente ficar vermelho no consultório e perguntar, e aí? Como E o banheiro? Tá. Aí o pessoal já fica meio sem graça. Vamos ver, a gente tem uma escala de Bristol, que eu vejo que tipo de fezes estão saindo. Cara, é o produto final da tua alimentação, preciso saber disso. E nem sempre vai no banheiro todos os dias, significa que a tua digestão está ok ali. Exatamente. Então, eu sei porque eu falo muito sobre isso também nas consultas. Não é só massagem, não, gente. Eu tô achando... Não é só massagem. E não é só uma dieta. Que hora que ela aperta aqui, ó. Que é gostoso. Recomendo a massagem, eu sou cliente, Eu vale falo muito a pena. muito que o intestino é nosso segundo cérebro e eu bato que ele é o nosso primeiro. Às vezes o meu Porque grita muito. ali são feitas a maioria dos hormônios, a regularização do nosso corpo está muito ligada ao nosso intestino. Então, se ele está funcionando bem, o humor melhora, quando a gente fala que a gente está enfesada, né? É porque realmente estamos, né, com fezes ali. Sim. E aí vem... Olha, sou enfesado. Cheio de fezes. Comente aí. Enfesado significa cheio de fezes. Não sabia. Comente que você sabia do termo enfesado, eu não sabia. Tinha uma marca de iogurte que colocava uma mulher super de mau humor, aí ela comia aquele determinado iogurte, aí ela ia pro banheiro e saía radiante. Até assim, melhorava a luminosidade da propaganda. Porque realmente tem total relação. Hoje, qualquer questão emocional de depressão, de transtornos, da questão de disposição mesmo, a gente começa a olhar para o intestino hoje, porque ele que vai receber e absorver nutriente. Ele tem resposta hormonal. Então, se ele não estiver bem... E tem estudos já que trazem, quanto melhor for o nosso microbioma, que é a população que vive lá no nosso intestino, quanto maior e melhor for essa população que habita nosso intestino, melhor resposta imunológica e maior longevidade, qualidade de vida, né? Então, isso é muito importante, é uma coisa que às vezes a gente negligencia, nem para perceber, mas que faz total diferença realmente. Isso, a alimentação, ela interfere diretamente na nossa fauna e flora intestinal, correto? Então, por isso que é tão importante a decisão do que ingerir e como ingerir. Por isso que, assim, eu como verdura, mas é sempre o alface. O que eu sempre sugiro? Tenta intercalar uma semana alface, por exemplo, uma semana rúcula. Se fizer sentido, se gostar. Mas, assim, é importante quanto mais variada for a nossa dieta, e não precisa ser variada todo o mesmo dia, pode ser uma semana eu compro essas 3 frutas, semana que vem eu vou mudar. 3 outras frutas diferentes. Que é o sazonal. Que é o sazonal e outra, né? Eu tenho essa liberdade do meu corpo ter mais nutrientes, maior contato. Eu falo que o nosso intestino pode ser a pracinha perto da gente. 2 ou 3 tipos ali de árvore, de planta. Ou pode ser a Amazônia antes do devastamento. Que aí a gente tem uma grande gama de plantas, de população ali, uma variedade. E aí, quanto mais diverso for, melhor minha resposta a tudo. E se a gente for ver bem, hoje em dia, a gente tem muito essa questão das intolerâncias. Mas muito. Que eu creio que está muito ligada a isso. A nossa alimentação está muito restrita. Restrita a só pão, restrita a só leite, restrita a essas questões mais inflamatórias. E chega uma hora que o corpo não dá conta mais, né, Cá? Não. Nossa, entra em pane, né? Eu falo que o alimento, se a gente pensasse que ele é o nosso combustível, a gente pensaria melhor no que a gente coloca pra dentro. Se a gente pudesse enxergar, depois de um dia de estresse de trabalho, a gente junta aquela frase do eu mereço, né?
Eu mereço alguma coisa prática. A fome do cansaço também, né? A fome do cansaço. E aí, se a gente fosse colocar uma lupa no nosso corpo, que ele realmente precisa, ele precisa reabilitar depois de um dia inteiro de estresse. Então, ele precisaria da maior quantidade possível que você conseguisse colocar de nutrientes. E não ao contrário. Um organismo estafado, cansado, eu vou lá e coloco algo super gorduroso ou açucarado. Vou manter o ciclo da bola de neve ativo. Durmo nunca é suficiente, não tenho rendimento, tenho que ler 3, 4 vezes a mesma coisa, porque não retenho conhecimento. Alguém me fala uma coisa, passa meia hora, eu já não sei mais o que é. Isso é diretamente alimentação. Muito alimentação, atividade, lógico, aí vai entrar em tudo, sono, qualidade. Mas assim, a alimentação, ela influencia mais do que a gente imagina. Muito demais. A gente percebe também o seguinte, a indústria, ela produz para isso. Pra a indústria do capital? Essa certeza. que quer desmatar uma galera. Capital, não. Porque assim, as coisas são extremamente palatáveis, nem sempre com nutrientes que a gente precisa, mas isso gera essa ânsia de comer o que é gostoso. E é o que a Ká falou, nem sempre o que é gostoso a gente precisa. Muitas vezes a gente precisa da salada que ninguém gosta, que ninguém come, que ninguém tem o hábito de comer, que é super importante, né? Legumes. Às vezes minha mãe cozinha cará. Aí eu falo, meu Deus do céu, tem que comer isso? O cará, para quem não conhece, é como se fosse uma mandioca, o que é? Uma raiz. É uma raiz, é um primo ali do inhame. Mas ela é insossa, ela tem uma gosminha, não é gostosinha, né? Pero... O que a gente faz? A gente come, porque eu já tenho uma alimentação mais restrita pelo vegetarianismo. Se você começar a restringir cada vez mais as coisas, aí a alimentação fica extremamente deficitária. E eu tenho essa noção. Eu vim falando para ela assim, eu não gosto de feijão. Não é uma coisa, não é uma coisa que eu adoro. Assim, não é se tiver grão de bico, eu amo. Eu como de boa. Mas o feijão não é uma coisa que me agrada muito. Mas eu como. Não adianta, tem que colocar um pouquinho ali, entendeu? Mas, por exemplo, no caso do feijão, e você que tem 2 meninos lindos, desde criança, o feijão não foi? Não é uma coisa assim que me atrai. Não é, eu conheço uma pessoa que se colocar um grão de feijão no prato dele, ele não come mais, ele sabe quem é. Um beijo pra você que não come feijão. Vou encaminhar esse vídeo pra ele, porque ele vai saber quem é. E você com as suas crianças, seus moleques, você vê essa limitação de paladar mesmo? Você vê que, tipo, de repente um come uma, sei lá, rúcula. Eu adoro rúcula. Mas eu lembro que quando criança, eu sempre gostei muito de frutas, legumes, verduras, e minha irmã tinha um pouco mais de dificuldade. Hoje, adulta, ela come. Não sei se por prazer ou por necessidade, sim, mas vejo isso. Exatamente. Você vê isso, essa diferença nos seus filhos? Muito. Eu tenho os opostos, né, na minha casa. Eu tenho um filho que ele gosta de tudo, ele come de tudo. E eu tenho um filho já que é mais seletivo, que ele tem as preferências dele. O que eu não deixo é de oferecer. Perfeito. Por quê? O que eu vejo muito? Cenoura não gostou. Nunca mais oferece pra criança cenoura. Coloca de uma outra forma na mesa. E às vezes até incentiva isso. Ele não gosta de cenoura. Mas assim, coloca ali na mesa, deixa ele ver, coma também. Eu gosto muito de levar meus filhos no mercado. Uns me chamam de louca, mas eu gosto porque eu acho importante eles saberem o que é uma uva, um mamão. Eu recebi adulto já no consultório que fala, você gosta de tudo? Acho que sim. Aí eu começo a falar, ele fala, aquele verdinho, aquele... Nossa. Então não gosto. Então, assim, é importante esse conhecimento, até pra gente saber, ninguém precisa gostar de tudo. Mas a gente precisa tentar. Eu não gosto da cenoura ralada crua, e é cozida. E no purê misto, junto com a batata. E batido num suco. Sabe, a gente tem que ir. Então, eu gosto muito de fazer isso com os meus filhos. De continuar oferecendo. Eu vou sentar à mesa com eles e eu vou pôr no meu prato. E aí, tem dia que eles pegam do meu prato, tem dia que eles não querem, tem dia... Mas, assim, eu gosto de sempre oferecer e eu respeito a individualidade de cada um, inclusive a saciedade. Porque isso é uma coisa, vou revelar um pouquinho a minha idade, que não tinha na minha época. Era, vamos comer tudo, senão você não vai brincar. Senão você não come a sobremesa. Isso, ok, era a forma como eles entendiam que a gente ia ficar nutrido, né? Porque é muito difícil você ver um filho não comendo. Mas... a gente entende que esse comportamento faz com que você iniba seus próprios mecanismos biológicos de fome e saciedade. Porque o que a gente aprende? Se deixar comida no prato é feio, então a gente vai comer até o final, o último grão. Cara, mas eu tô, assim, satisfeitíssima, eu vou sair passando mal. Legal.
que as pessoas vão para um rodízio? O negócio é sair com o botão da calça aberto, senão não aproveitou o rodízio. E aí a gente tem que lidar muito com essas crenças num processo de planejamento nutricional. Porque, olha, você não precisa... Eu falo muito pro meu time, saciou, parou. É mais caro você sair de uma refeição extremamente pesado, passando mal, sonolento, porque aí o cérebro vai desligar para dar conta de tudo aquilo que você comeu. Do que é mais caro pagar isso, esse mal-estar, essa indigestão, do que eu... Não, tô bem, tô satisfeita, vou deixar aqui, não tá feio. Até porque você se autorregula. Se hoje você deixou no prato, amanhã você vai e pega menos, porque você já viu que não cabe, não desce. Então, assim, eu tento evitar de fazer com meus filhos algo que eu vejo que é um problema muito grande com os meus pacientes e que foi difícil para mim também, né? Essas coisas de não posso deixar no prato, eu tenho que comer até o final. Se eu não terminar, eu não tenho direito à sobremesa. Então, são coisas que tudo bem, acreditou-se uma época que era o certo a ser feito, mas que hoje a gente sabe que impacta demais. Né? Nossa, a Camila tá me estapeando assim, bucho. Aluguei um triplex. Porra, um conjunto, assim, eu tô no condomínio de triplex, assim, tá divertido. E se a gente tem uma alimentação que é só fast food, que é só... As crianças vão olhar para isso e saber que esse é o modelo que elas precisam seguir, né? Então, se a gente, como você falou, se a gente oferece diversidade, se a gente desde pequeno fala, ó, existe uma salada aqui, ó, eu posso não comer, mas eu sei que ela existe. Então, a gente está contribuindo com uma saúde melhor para as crianças também, né? Nossa, mas muito. E uma coisa que a Camila fala que pega muito, né, que é a educação pelo exemplo. E não é um bypass, mas o que você faz com seus filhos, tipo... Porque você usou do exemplo da cenoura. Tudo bem, a crua você não aceita. A cozida talvez você aceite. Ou dentro de um purê vai. Eu achei isso... Claro, eu faço muito isso. Minha mãe sempre fez também. A gente comendo em casa assim... Esses bypass, talvez. Mas aí cresci com essa diversidade de temperos, sabores, por aí vai. E vendo essa dica para mães, para pais, ou mesmo para adultos, né? Tentativa do erro e acerto. Cara, tenta, testa. Faz de uma forma diferente, cozinha de uma forma diferente. Nossa, isso pra mim foi eureka, assim, o mundo expandiu aqui. Sim, e até pra nós adultos, né? Tem muitos adultos com muita seletividade. Eu recebo adultos que falam a seguinte frase pra mim: Camila, eu tenho paladar infantil. Você já deve ter escutado isso também, Mari. O que é paladar infantil, de fato? Então, né, eu não sei, é muita ambiência de o que cada um interpreta de infantil, mas está muito relacionado normalmente a um padrão de mais gordura, mais açúcar, mais fast foods, mais bolacha, snack, salgadinho. Então, assim, eu vejo, cara, tem muito isso. Cara, então nós vamos ter que fazer a sua introdução alimentar agora, né? E tá tudo bem, não vamos julgar o que aconteceu lá, porque eu acho que cada um faz o melhor que pode, né? Mas vamos, a partir de agora, vamos tentar adaptar esse paladar? Porque, cara, como adulto a gente sabe, se o corpo precisa, não dá pra gente bater o pé e fazer birra, que nem faz criança, né? Ah, eu já não quero tomar banho, vou ligar o chuveiro e fingir pra minha mãe que eu não tomei banho. Hoje, como adulto, você fala, cara, eu preciso tomar banho. Não, eu pago pra tomar banho várias vezes. É uma prática de higiene, me traz bem-estar. Cara, a comida é assim. Tá, eu não preciso, comer passando mal porque eu realmente não gosto. Mas o que é possível? O feijão é possível? Mesmo não sendo o preferido? Vamos pro possível. E essa questão do paladar infantil, pelo menos no meu entendimento, com a gastronomia e tudo mais, quando a gente tem alimentos que são mais amargos, mas tem essa tendência a serem ou estragados, ou perigosos, então é uma proteção da natureza para as crianças. Por exemplo, ela coloca na boca e fala, isso não é legal, entendeu? E aí tem essa preferência por ser mais doce, mais gorduroso, mais, né? E com o passar do tempo, a gente sente isso, o nosso paladar vai mudando. E a gente tem essa possibilidade de mudar o paladar, né? A gente estava conversando aqui antes sobre o café. Tanto eu quanto a Ká, nós não somos pessoas muito confiáveis, porque a gente toma café sem açúcar. Então somos 3. Então, tá na roda. Tá na roda. Porque falam que se a gente toma um café sem açúcar, a gente coloca. Comente aqui, se o seu café é com ou sem açúcar. Quero saber nos comentários. Eu fui treinando meu paladar para isso. Eu só tomava café com açúcar. Eu não imaginava tomar café sem açúcar. Mas é aquele açúcar pouquinho ou aquele melado, café de apaixonado? Café normal, assim, né? Nunca fui de colocar muito açúcar nas coisas, mas tinha que ter o açúcar. E aí eu optei e falei assim, vamos ser mais, né, naturais. Naturais, olha só, com o adoçante. Aí eu falei, nossa, mas com adoçante é muito pior do que qualquer outra coisa. Eu falei, vamos tentar sem nada?
E aí você vai forçando um pouquinho e fala, não, agora... E o paladar acostuma. Mas muito O chocolate 70% também passei por esse processo. O vinho, que era doce pra caramba, agora já é mais seco. E você vai acostumando seu paladar com isso. Exatamente. A nossa língua, ela tem diversos receptores. E aí eu posso estimular mais uns e outros menos. E aí eu vou ter uma certa resistência quando eu entro em contato, porque eu não tô habituada, né? Eu era uma pessoa que eu trocava um prato de comida por um pacote de bala. Era apaixonada, sempre fui apaixonada por doce. Sempre me chamou mais atenção do que o salgado. E o café doce, pra mim era a doce mesmo, tá? Com muito melado, Na verdade, eu sei que eu não senti o sabor do café. Eu senti o sabor do açúcar. Era uma bala, meu café. Caramba. E aí, você entra na nutrição, você começa a ver o mecanismo do açúcar, os malefícios. Você fala, cara, hoje eu sou adulta, posso fazer escolhas. E aí, né? Não tá legal. E aí você começa a trabalhar, né, esse ser mimado, que a gente fala, Coitadinha de mim. vou sofrer. Pô, eu mereço tanto. Mereço tanto. Mas aí você fala assim, não, cara, vai ser importante. E no começo, o que eu comecei a fazer? Passar café coado mais fraco. Que algumas pessoas chamam de chafé. Pra eu me adaptar ao sabor, porque o café pra mim era um sabor novo. Então eu fui me acostumando com o café coado, mais fraco, mais ralo. Café expresso eu pedia, mas eu fazia careta, eu não gostava. Aí eu comecei a pedir o carioca, que é uma opção dele vir um pouco mais diluído, sendo da linha aí do expresso. E aí você vai experimentando. Aí você vai gostando, aí você vai se adaptando. Primeiro dia é ruim, segundo dia... Mas aí você vai se adaptando. O chá também eu tomo sem nada. E aí você começa a perceber que o chá sem o açúcar, ele é doce. Você não precisa colocar, né? Não. Afetivo, né? Da mesma linha do açúcar, a gente tem o sal também. Opa. Onde nós trabalhávamos, eu via muito essa questão do sentava à mesa e botava o sal. E eu falei assim, a pessoa nem experimentou como é que tá a comida. Então, já sabe. Ela já sabe. É o hábito, Tá, é o comportamento. E aí, essa questão da gente ter consciência disso, de falar, não, eu tô exagerando, porque o sal em excesso também é muito ruim, né? Sem dúvidas. O sal e o açúcar, eu vou ser mais simplista aqui, tá? Só para questão de raciocínio, mas o sal e o açúcar, eles gatilham duas doenças crônicas que a gente tem em crescente ano a ano, que é a hipertensão e diabetes. Que são patologias, tirando a diabetes tipo 1, que é genética, mas são patologias que a gente consegue gerenciar e evitar pela alimentação e boas práticas de saúde. E que são perigosíssimas, né? E que são perigosíssimas. A gente sabe do agravo de um diabetes não controlado, né? A gente sabe os agravos de uma hipertensão não controlada. E eu acho muito engraçado que a pessoa, ela tira a patologia se ela toma remédio. Você tem alguma doença? Não. Toma alguma medicação de uso crônico? Tomo losartana, metformina. Pera, você é diabético e hipertenso? Não, tá controlado. É como se eu não precisasse cuidar da alimentação. Eu não tenho essa doença. Eu não tenho. Eu não tudo tenho. Certo, eu posso Tô comer. tratando. Mas não. E para você ver como que é realmente significativo isso, um dos impedimentos da massagem é justamente diabetes, a pressão arterial alterada. Então, não é só uma massagem, eu sempre falo isso. Não é só uma massagem. Então, eu acho que a grande... Perdão, Mari. Não, pode falar. Não, que isso. Pode falar aqui. Não, essa questão de como isso é perigoso. Né? A gente precisa tomar... a massagem é saúde também. Então, a gente está lidando com a saúde das pessoas. Eu faço uma anamnese, assim como a Ká falou, que eu quero entender como que é a vida da pessoa. Eu não quero só fazer uma massagem nela e falar, tchau, tá mais relaxada. Não, eu quero cuidar dessa saúde. Por isso que eu faço tantas essas perguntas e por isso que eu sei tanto sobre alimentação, porque eu me interesso por isso para orientar de uma forma correta. Autoconhecimento e comportamento. Acho que são as grandes palavras aqui do episódio de hoje. Infelizmente mesmo. Passou voando. Bom, comente aqui se vocês querem que elas voltem. Eu quero que elas voltem, por favor. Então comenta, pelo amor de Deus. Eu tô assim, encantado com o tema, com a sensibilidade, mas não só a sensibilidade da variedade de temperos, frutas, sabores. Eu digo a sensibilidade humana. Mari, já conheci já há algum tempo, super sensível, tem humanidade. E você, Camila, que tato. Me estapeou um pouco, talvez. Mas que sensibilidade humana de falar de comportamento, de falar de hábitos, de ter o tato, de entender que os perfis são diferentes e como é que a gente trata cada indivíduo como indivíduo de fato. Sim. Vocês estão de parabéns. Gente, por favor, onde que a gente encontra vocês? Redes sociais. Elas voltam, hein? Voltam com certeza.
Divulguem-se, por favor, Camila. Eu tô encantado por você. Bom, estou na internet no @NutriCamarim. Mostro um pouquinho tanto da minha rotina quanto que eu acho relevante de repassar. E tem caixinha toda terça, que é um 0800 Nutri. E me achem lá, vai ser um prazer recebê-los no meu perfil. A casa é nossa e a vitrine está lá para ser vista. Vocês também me encontram no Instagram, @SpacoMarianaMoura. E lá no link da bio tem também um acesso para a comunidade que fala sobre saúde, fala sobre dicas de bem-estar, oportunidades exclusivas. Então, eu gosto de ter essa proximidade com as minhas clientes, né? E saber o que elas gostam, o que eu posso proporcionar de melhor. Então, sigam lá, tanto no Instagram quanto entrem na comunidade. Tanto comigo quanto a Mari, vou fazer nosso marketing, tá? Por favor, fique à vontade. Vocês não serão mais um. A gente cuida com carinho de cada pessoa que entra em contato ali. É a transformação, com certeza. Tanto é que eu chamo minhas clientes de borboletas, né? Por causa dessa transformação. Com certeza, no consultório da Cá e no meu, as pessoas não saem da mesma forma como elas entraram. Sou cliente da Mari, faço as massagens, recomendo. Tem uma que dói, mas eu recomendo também. Chato. Doeu, mas tudo bem, tá valendo. É porque também não tá muito equilibrado quando dói. Tá meio descompensado aqui. Vou virar cliente da Camila, assim, porque eu gostei do seu tato, da individualidade. Eu valorizo muito essa questão do individual. Vocês estão de parabéns. Parabéns, estou encantado. Gente, infelizmente, esse episódio chegou ao fim, mas vocês acompanham ela aqui nas redes sociais das meninas. E o tapa de hoje é: cuidado com o que você ingere, porque ele vai determinar a sua vida, o seu comportamento e a sua qualidade de ser humano aqui, da sua vida de fato. Se inscreva no canal, compartilha pra geral, tem muita coisa legal a caminho. Elas voltam, se elas quiserem, se elas aceitarem o convite. E é isso, gente. Muito obrigado. A gente se vê logo mais. Beijo. Tchau, tchau.